Aleluia, 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 aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque é deles o reino do céu. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, irmãos nossos que nos acompanham através das mídias sociais. A primeira leitura de hoje fazia um elogio à sabedoria. Dizia que adquirir a sabedoria era mais valioso do que adquirir cetros, coroas, reinos. A sabedoria, ela é como que a luz dos olhos de cada um. Ela que é capaz de iluminar as estradas por onde passamos. Mas em que consiste a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria certamente não consiste
em acumular conhecimentos teóricos sobre um ou outro assunto. A sabedoria não consiste, tampouco, em acumular conhecimentos práticos sobre a realidade. A verdadeira sabedoria consiste em saber que fomos criados para Deus e que, se não formos salvos, a nossa existência não passou de uma quimera. A nossa vida não adquiriu o seu sentido profundo. A nossa vida foi o louco correr do nada de onde saímos para o nada para onde voltaremos. Quem adquire a verdadeira sabedoria adquire o conhecimento mais profundo sobre si, sobre Deus e sobre o mundo. E este conhecimento profundo faz com que o verdadeiro sábio tenha certo relativismo em relação às coisas, valorizando aquilo pelo que de fato é e não pelo que aparenta. Em outras palavras, o verdadeiro sábio sabe abraçar o que é eterno e deixar passar o que não é. Nosso Senhor, interpelado no Evangelho de hoje por este alguém que veio correndo até Ele, indicou o caminho da salvação em 3 passos. O primeiro passo, a observância dos mandamentos. O cristão não cumpre os mandamentos como se eles fossem uma lei exterior imposta, como se os mandamentos fossem um peso que eles precisam carregar ou uma prova que precisam superar. O verdadeiro cristão olha para os mandamentos como a receita da felicidade. O verdadeiro cristão olha para os 10 mandamentos de Deus não como a imposição de um juiz implacável, mas como um conselho de um bom pai, que do alto de sua sapiência é capaz de orientar os seus filhos. Hoje de manhã eu lancei o convite à nossa paróquia e faço novamente agora. Que tal esta semana nós voltássemos às aulas de catecismo e lembrássemos quando as nossas catequistas nos pediam para sabermos de cor os 10 mandamentos. Oxalá, durante esta semana, nós pudéssemos relembrar os 10 mandamentos. E nesta atitude de relembrar, não apenas como algo intelectual, mas como algo de fé, nós fizéssemos uma belíssima experiência com Deus e ao olhar os mandamentos, nós olhássemos para a nossa própria vida e víssemos onde eles não se encaixam. E deste espelhar-se com os mandamentos, nasceria uma bonita confissão, porque teria sido um exame de consciência. O primeiro passo, observar os mandamentos, mas observar com amor. No Antigo Testamento, os profetas têm uma palavra muito dura contra o povo de Israel. Dizem os profetas: como ousas repetir em tua boca os meus mandamentos, se os odeia no teu coração. Nós devemos amar os mandamentos como uma rota traçada entre a minha pequenez e a grandeza de Deus. E Jesus vai mais adiante. Jesus coloca um segundo passo, um segundo momento, se quisermos nos salvar. E o segundo momento é: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres.
Este segundo passo, ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro deles é a caridade. Sem caridade não se chega ao céu. A caridade é a pedra que pavimenta a nossa estrada para Deus. Não a filantropia. A filantropia é fazer o bem porque o outro é um ser humano como eu. É o amor pelo ser humano. Essa palavra filantropia carrega em si duas outras gregas: philos e anthropos, amor e homem. Não, o cristão não faz filantropia, o cristão faz caridade. E a caridade é doar-se, a caridade é sair de si mesmo, a caridade é imitar a Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. A verdadeira caridade nos faz olhar o mundo com o olhar de Deus. São João nos alerta: não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o irmão. Então, fazer com que o outro participe também dos dons, dos bens que Deus me deu, dar aos pobres. Esta é somente uma face. A segunda face desta moeda é: vai, vende tudo o que tens. O que isto significa para nós, meus irmãos? Significa que não podemos nos salvar se estivermos agarrados aos nossos bens, se estivermos agarrados às coisas que passam, se estivermos presos às coisas deste mundo e se colocarmos nela a nossa esperança. Quando viajamos de avião, nos é dito, nos é aconselhado que em caso de um pouso de emergência, nós não devemos procurar os nossos pertences, devemos sair. Algo parecido acontece na vida espiritual. Não se salva quem se agarra às coisas deste mundo. Não se salva quem não destaca o olhar deste mundo e eleva o seu olhar para o céu, sabendo que lá sim, lá é a minha pátria, lá está o meu tesouro, lá é a minha felicidade. Somente salva-se quem é livre, e não pode ser livre quem está amarrado às coisas deste mundo. E por fim, a última etapa do caminho da salvação, o último degrau nesta escada do céu. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Seguir o Senhor. Seguir a Cristo não é achar bonito o que ele disse. Seguir a Cristo não é fazer parte do seu fã-clube. A igreja não é o fã-clube de Cristo, eu digo em todos os batismos. Seguir a Cristo é colocar o nosso pé em sua pegada. Seguir a Cristo é ir depois dele, carregando a própria cruz. Seguir a Cristo é ser outro Cristo no hoje da história, na família, na casa, no trabalho, na sociedade. Seguir a Cristo não é simplesmente achar interessante sua doutrina. Seguir a Cristo é deixar-se tocar por esta doutrina, a ponto de exclamar como exclamou São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Seguir os mandamentos, desapegar-se do mundo, seguir a Cristo. Quem pode salvar-se? Esta palavra parece ser dura demais, parece ser muito alto e distante o objetivo que nos colocamos. Sim, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Não somos nós que nos salvamos, é Deus, em Cristo, na força do Espírito, que nos salva
que atira a si todas as coisas e que nos coloca dentro do seu amor trinitário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de